Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Estamos aqui com o Marco Antônio, ídolo da Portuguesa, hoje mentor de atletas numa nova função. Fala, Marco, boa tarde, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Prazer estar falando com você. É uma honra sempre poder fazer alguma entrevista, poder gravar conteúdos para o público em geral. Então, bacana, muito feliz e honrado com o seu convite. Pô, a honra é toda minha, é toda nossa aqui do TSP em receber um cara com a sua história. E eu queria começar com a gente já falando sobre essa nova fase, cara. A Portuguesa te anunciou aí, se eu não me engano, no começo desse mês, com essa nova função mentor de atletas. Você parou de jogar em 2018. Conta pra gente como foi essa trajetória, cara, desde que você parou de jogar até chegar aí no dia de hoje com essa nova função. Eu parei no fim de 2018, estava com 34 anos, jogando lá no Figueirense, encerrei a carreira lá. Tive alguns problemas pessoais aqui em São Paulo, familiares, acabei perdendo meu cunhado, faleceu jovem, e marido da minha irmã do meio, e aí foi uma transição, eu já estava me preparando para parar, juntaram esses assuntos pessoais. Eu em 2018 descobri algumas hérnias de disco nas costas e aí fiquei um tempo parado, então uma somatória de situações que me fizeram parar a carreira, interromper a carreira e me aposentar relativamente cedo pela idade. E aí saí do futebol completamente, assim. Eu tive convite para ser auxiliar técnico, não quis. Tive convite para ser empresário, eu acho que não levava jeito para isso, não gostava dessa função de negociação. E recebi um convite lá atrás da Portuguesa para ser dirigente, para ser diretor de futebol. Acabou a chapa que me convidou, não entrou, perdeu a eleição. E eu saí completamente da bola. Eu fiquei praticamente 6 anos, fui para o ramo de logística e transporte, montei uma empresa para atender o e-commerce, fazia o transporte de grandes players aqui do Brasil, né? E em algumas bases desses players, toquei essa empresa por praticamente 6 anos e há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, por um direcionamento de Deus, cara, na minha vida, assim, eu me converti há uns 4 anos, 3, 4 anos, e tenho buscado muito ouvir a voz de Deus nessa direção da minha vida, e aí tudo mudou completamente, assim, minha vida virou de ponta cabeça, e encontrei esse caminho que foi muito direcionado mesmo, assim, de começar a estudar numa situação atípica. Eu fui numa reunião com o meu pai e um mentor para direcionar a carreira dele, um cenário dele, porque ele trabalhava comigo, estava trabalhando junto na empresa, e aí ele ia mudar de ares, e aí ele foi numa reunião com esse mentor, chama Eduardo Rachid, e quando eu cheguei na reunião, ele, pô, por que eu nunca pensei em você? A gente faz mentoria corporativa para algumas empresas, sempre os caras pedem algum ex-atleta para falar sobre a rotina de atleta, como é essa ligação que tem o meio corporativo com o esporte de alto rendimento. Você gosta disso? E aí a reunião partiu para essa conversa, para esse cenário, e despertou em mim esse desejo de me aprofundar nessas partes mentais, nessa estrutura de gestão comportamental, emocional, postural de um atleta dentro de um clube e suas famílias, assim. Então, a gente depois sentou, fiz um podcast com ele e com a equipe dele, chama Manacá, a empresa de mentores, e aí a gente passeou nesse assunto, né? Qual é a função de um líder dentro da empresa, o que isso tem a ver com alto rendimento no futebol, vários assuntos, posição do treinador, do jogador, como se comportar, como é um funcionário, como é o chefe, como é a dinâmica, né, de entrega, de compromisso, comprometimento, como fazer a equipe trabalhar nessa forma. Eu que fui capitão em algumas equipes, então a gente começou a linkar,
finalizou e a gente falou, pô, tem tudo a ver, vamos bolar um projeto, e aí a gente começou a desenhar esse cenário, desenhar um projeto de transformar atleta em campeão, esse era o início dessa nossa jornada, e aí eu comecei, aí um empresário aqui de São Paulo, da OTG, o Rodrigo Ortega, me convidou para uma reunião, queria entender o que era isso, e acreditou no meu trabalho de passar alguns atletas, aí alguns pais de atletas começaram a me procurar, e eu comecei a fazer essas mentorias no cenário que eu acredito, assim, online, sessões diárias, semanais com cada atleta, então no momento dele, na hora dele, no tempo que ele tem dentro de casa que está tranquilo, porque eu, na minha vida particular, faço terapia nesse formato, Uhum. online, há um bom tempo. Quando eu passei por um período de divórcio, busquei uma terapia para entender como eu lidaria com as minhas filhas, e aí acabei descobrindo um universo muito maneiro de autoconhecimento e de autorresponsabilidade, de enxergar a vida de uma outra forma, e juntou com a conversão, juntou tudo, e eu me apaixonei nesse cenário mental de gestão emocional e comportamental para mim, e aí eu queria replicar isso dentro do cenário do esporte, e aí eu comecei, e aí tenho trabalhado com vários atletas, e aí recentemente a Portuguesa me convidou para fazer uma palestra para os atletas e para a comissão, basicamente para falar sobre o título de 2011 da Barcelusa, e como é o ambiente do clube, como é o cenário ali de dentro, como é que funcionava naquela época, a projeção após aquele título que aconteceu na minha vida. E aí, após essa palestra, eu sentei com o presidente, que coincidentemente, quando a SAF do Figueirense entrou lá em 2017, quando eu estava lá, o Alex Bourgeois estava com a SAF que entrou no Figueirense naquela época, então ele já me conhecia. A gente sentou para uma reunião, tomar um café, ele queria entender o que eu estava fazendo da vida, expliquei que eu estava fazendo isso, e ele falou, pô, eu quero isso aqui dentro do clube, então fez esse convite para eu fazer esse trabalho com os atletas da equipe profissional da Portuguesa, e eu aceitei de pronto, e aí comecei esse trabalho com eles. Então, essa é a minha jornada nesse período entre estudos de terapia, estudos de coaching, de coaching individual, de coaching em grupo, de mentorias direcionadas. Eu tenho me aprofundado bastante nesses temas para poder levar bastante conteúdo para esses atletas e destravar muitas vezes na cabeça deles expectativas, frustrações, medo de arriscar, receio de perder a posição, chateação com o treinador porque não é convocado, um monte de coisa que eu vivi na pele. Hoje eu consigo entender o que ele está sentindo e trazer ferramentas mentais para que ele possa lidar de uma forma melhor e, como eu sempre falo, extrair o melhor dele de acordo com a essência e a identidade que ele tem e que ele se enxerga, ou construir isso junto com ele, nessa construção de identidade, de confiança, para que ele seja o melhor dentro de campo, para que ele extraia o melhor dele em direção ao sonho que ele tem. Pô, que legal, Marco. E justamente, conforme você foi falando, eu fui pensando também sobre a questão da terapia, da psicologia mais tradicional, né? E eu acho que às vezes é um universo um pouco distante, né, para o jogador conseguir se abrir, conseguir entender às vezes a linguagem que o psicólogo está utilizando com ele. E quando vem de alguém que foi um ex-jogador de sucesso, como você, que passou por esse lado e depois teve a perspectiva da terapia, eu acho que fica muito mais fácil dele conseguir assimilar, né, dele conseguir receber de você essa parada e conseguir colocar em prática de fato. Muito legal mesmo. Essa é a ideia. Eu sempre deixo muito claro para eles que não é um trabalho de psicólogo, porque eu não tenho capacitação para isso, Sim. não tenho capacidade técnica para isso, mas eu uso as experiências vividas durante a minha carreira para dar esse apoio e esse suporte em algumas tomadas de decisões, em algumas coisas que eu tropecei, e mostrar para eles que por esse caminho vai tropeçar,
por muitas vezes eu reclamava de treinador quando eu não jogava. Hoje eu falo para eles que hoje eu entendo o poder da autorresponsabilidade. Se eu não jogo é porque deixa eu fazer um scanner em mim se eu estou fazendo realmente tudo para entregar o meu melhor. Se eu estou fazendo plantios diários de que eu quero jogar, de que eu estou me dedicando, estou comprometido. Muitas vezes eu fazia cara feia e eu largava no treino, por exemplo. E hoje eu entendo o quanto eu jogava contra mim e era simples do treinador falar, tá vendo? Não joga por causa disso, né? Por essas posturas, por esse jeito. O quanto eu sempre vislumbrava a próxima oportunidade e eu me desconectava do que eu estava vivendo. Então, quando eu passei a entender, eu comecei a criar mais raízes nos clubes, eu comecei a ficar mais tempo nos clubes. Quando eu saía, deixava saudade no clube que eu passei. Então, isso foi construindo a minha carreira do meio dela para o final. E é isso que eu tento transmitir um pouco para os atletas e fazendo esse link, né, dessa a terapia me trouxe muito esse olhar de autoconhecimento, assim, de olhar para dentro de mim e ter coragem de encarar as decisões e as escolhas que eu fazia, que muitas vezes o atleta parece que ele está encarando, mas na verdade é uma capa de proteção do orgulho, da vaidade, da sensação de estar numa disputa por posição dentro do clube, e o cara não tem coragem de encarar que muitas vezes não é o treinador que está deixando ele de fora, é ele mesmo que está deixando de entregar o melhor dele e ficar no seu melhor nível para que o treinador escolha quem ele quer. Entre eu e o outro, o que você quer para esse jogo? É isso, eu te ofereço isso, o meu companheiro de equipe te oferece aquilo, você escolhe o que você quer para sua equipe. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim se eu estou oferecendo o meu melhor. É muito isso que eu fomento neles com com a profundidade deles entenderem quem eles são, o que eles querem da vida deles, o que eles estão buscando, qual é esse objetivo de vida que alimenta a vontade deles acordarem todo dia e ir para o treino. Eles estão indo em direção ao quê? Estão indo buscar o quê lá? Porque quando ele tem essa clareza dessa identidade, não depende da opinião do torcedor, da imprensa, do treinador, de ninguém. Nem a crítica vai deixar ele lá para baixo, nem o elogio vai fazer ele se achar o melhor cara do mundo. Ele vai ter a clareza de quem ele é e vai querer entregar sempre o melhor. Então, esse é o passo a passo, bem resumido, dessa dinâmica que eu faço com os atletas. Correto. E atualmente o seu trabalho é com um grupo exclusivamente do profissional. Eu tô lá no clube hoje fazendo com os atletas do profissional, mas o meu desejo e é consenso com eles de expandir isso para o pessoal da base, na verdade ficar abranger o maior número possível de atletas, porque esse é um trabalho com propósito, sabe? É um propósito de vida mesmo, de poder agregar alguma coisa que seja na vida desses jovens meninos, mesmo os que estão no profissionais, nos profissionais são jovens, trazer algo de diferente para que eles façam essa reflexão e evoluam como um todo. Esse é o grande barato. Então, se quiser expandir para a categoria de base, por que não? Hoje, dentro de todo esse trabalho que eu estou fazendo, ainda está com o profissional, mas as portas estão abertas para a gente expandir esse trabalho. Correto. E o que eu li, pelo menos na. Não estou te ouvindo. Voltou. Perfeito. Deu uma cutucada aqui. Na notícia que eu li, estava escrito, e agora você falou um pouco também, que os trabalhos são principalmente quase que todos individuais, certo? E que na notícia tinha uma fala sua dizendo, pô, já passei por muito trabalho em grupo, entendo que esse tipo de abordagem é melhor para se fazer individualmente. Fala um pouco para a gente aí sobre essa sua experiência, imagino que na sua época, em algum momento você teve também psicólogo de grupo na equipe, numa época que caminhava muito mais, né? Hoje a gente já está muito mais evoluído, hoje o assunto já é muito mais pertinente, muito mais tratado. Me fala um pouco sobre essa sua experiência versus o que você coloca hoje em dia no seu trabalho. O porquê dessa fala de acreditar no individual, André? Eu fiz muitas dinâmicas de grupo e, como eu falei, eu trago de experiências minhas, né, próprias. Eu nunca me senti à vontade, de repente, de dizer
em grupo, por exemplo, que eu estava com aquele frio na barriga e com medo de determinado jogo ou com medo de determinada situação, de errar um lance, porque no grupo a gente é visto como, pô, tá pipocando, é assim, não é? No individual, os meninos trazem isso com muito mais facilidade. Pô, por que você tá travado nisso? Cara, porque eu tô com medo de sair do time. Porque eu tô me sentindo ameaçado na posição. Porque... E no grupo ele não vai falar isso. Né? E mesmo no ambiente do clube, ele não vai falar isso. Então, por isso que eu trago essa dinâmica individual e online para que ele faça no espaço que ele tiver da casa dele, confortável, seguro, e que ele saiba, principalmente, eu deixo isso muito claro para os atletas da Portuguesa, a Portuguesa que me contratou para fazer esse trabalho, mas eu não estou lá para ser recado de ninguém, nem levar recado de ninguém. Eu não estou preocupado com o atleta que veste a camiseta da Portuguesa. Eu estou preocupado com o ser humano que se tornou esse atleta. Porque é daí, dessa essência profunda, que ele consegue tirar o melhor dele. E aí, claro e mais do que óbvio, que hoje é a Portuguesa que se beneficia com isso. Mas o grande barato desse trabalho é, com algumas falas e questionamentos e perguntas e fomentar situações com eles, o quanto eles conseguem extrair rápido. Nesse trabalho individual, você consegue um retorno muito mais rápido de evolução, de resposta no campo, de, sabe, porque o cara consegue se abrir, se sente confortável para isso. Pela ética, eu não passo absolutamente nada das individualidades que a gente conversa, passo relatórios e uma visão geral de como estão os atletas para os diretores ou para o Ortega, por exemplo, que eu faço um trabalho para ele, para o pai de algum atleta que eu faço, é uma visão geral, mas nunca pela ética desse espaço que eu deixo muito livre para eles trazerem qualquer assunto que a gente possa debater. Então eles se sentem mais confortáveis, mais confiantes de falar. Coisa que em grupo dificilmente acontece. Em grupo já seria uma outra dinâmica, uma coisa mais motivacional, uma coisa mais de um olhar mais de grupo, um olhar mais no geral. E eu acho, e eu acredito, de tudo que eu vivi, que as individualidades é que fazem esse geral ser forte. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu faço trabalho e tenho tido respostas muito legais, assim, muito rápido. Que legal. Você, pô, teve uma grande carreira no futebol aí, você passou por times como a Barcelusa, você passou pelo São Paulo, por exemplo. Então você trabalhou com caras grandes do futebol, assim, não tenho o que falar. Você percebe, assim, hoje olhando pra trás, você olha pra caras que você trabalhou, como o Rogério Ceni, por exemplo, que você pegou no São Paulo, e olha e fala, pô, esse cara, mesmo talvez sem ele saber de uma coisa ou de outra, uma coisa que foi autodidata dele, o estilo de vida do cara, ele praticava coisas mentais, né, que deixavam ele ser esse cara, possibilitavam ele ser esse cara. Essas pessoas grandes, que tiveram carreiras brilhantes, que você trabalhou junto, você percebe que tinha um padrão, assim, mental dentro deles? Tinham um padrão bem definido de identidade. Os maiores caras que eu trabalhei, eles tinham uma percepção, uma autoimagem e um autoposicionamento, uma autorresponsabilidade muito forte, muito enraizada. Assim. O Rogério que você citou uma das grandes referências quando eu cito exemplos de liderança dentro do grupo, porque ele era esse cara de não se importar com o que o grupo ia pensar com o posicionamento dele. Então, em algumas ocasiões, em algumas situações em que você via outros atletas, e a grande maioria, na verdade, se posicionar para ficar bem com todo mundo, então, eu vou dar a minha opinião aqui porque é a mais coerente de eu ficar bem com o grupo. O Rogério não se importava com isso. Ele expunha a opinião dele, independente do que o grupo ia pensar. Mas sempre muito coerente, sempre muito pautada numa razão de uma forma de enxergar que ele tinha, sempre defendendo muito a instituição,
que está acima de qualquer atleta que passar ali, sempre muito direcionada para a vitória, muito direcionada ao compromisso, ao comprometimento, à entrega. Então, isso norteou muitas coisas assim na minha vida. Por exemplo, quando eu estava na base e ia ter discussão de premiação, por exemplo, de campeonato, de jogo, ele era um dos caras que falava: vou eu, vai mais um ou dois, e sempre vem alguém da base, para vocês entenderem como é essas discussões. Não que a gente estaria ali para opinar, mas a gente estava ali para aprender. Então, esse era um gatilho muito legal de que eu presenciei, de que eu vivi, de sentar em reuniões com o presidente de São Paulo, com o diretor de São Paulo, Rogério, outro grande jogador, já, com o Ricardinho, e eu ali num cenário de assim, você não está aqui para decidir nada, mas olha como é que funciona a dinâmica, como é a conversa. Então, agregou muita coisa na minha vida, muita experiência vivida assim. E os grandes caras que eu tive a oportunidade de jogar junto, eles tinham muito claro quem eles eram, o que eles queriam, quais eram os objetivos, por que eles faziam o que faziam. Então, sempre tinha uma intenção positiva por trás de cada ação, por cada movimento que eles faziam. Então, era muito legal de enxergar esse comprometimento e esse compromisso e a clareza de saber quem eles eram. Esse foi um grande barato, assim, de hoje olhar para trás e conseguir identificar isso nos caras em que eu trabalhei. Pô, que legal. Muito legal, de verdade, esse intercâmbio aí, né? Com, com o garoto. O que você falou, você não ia ter papel de importância nenhuma ali, mas quando você chegasse, você ia saber se portar. E falando desses grandes nomes que você atuou junto, grandes times, vamos tocar no assunto da Barcelusa. É, vocês imaginavam que fosse acontecer uma coisa daquelas? Quando começou assim o clima, né, a se formar pô, o melhor time do Brasil daquele ano, quando começou o bafafá sobre assim, o que que vocês pensavam ali dentro, né? Porque a mídia queria muita coisa por fora. Ali dentro do vestiário, vocês realmente estavam num grau muito alto de confiança? Vocês tinham esse pensamento? Como que era? Muito grande. A gente tinha um grau de confiança que foi sendo construído, na verdade. A gente construiu aquilo com o treinador, já vinha de 2 anos, eu já vinha de 2 anos de clube batendo na trave, não subindo. E aí em 2011 o Jorginho chega, a gente é eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final, perde para o São Paulo, lá na Arena Barueri. Sim. E, e aí, depois daquilo, ao invés de dar férias, como aconteceu nos outros anos, ele coloca a gente em uma pré-temporada, um início de pré-temporada. E aí a gente fica trabalhando ali, montando o time para o brasileiro. Então, alguns jogadores saíram, outros chegaram, e o Jorge muito cobrando esse nível de entrega da equipe. Então, quando os jogos aconteceram, o primeiro jogo em casa, se eu não me engano, foi contra o Náutico, a gente ganha de 4-0 no Canindé, e sai gol de jogada de falta que a gente tinha treinado, sai gol trabalhado, a gente consegue entender e fica muito claro assim, vale a pena acreditar no trabalho, porque tá dando resultado, tá acontecendo, sabe? Tá dando certo. E aí, foram passando os jogos, a gente ganhando, fazendo bastante gol, sofrendo poucos gols, jogando de forma consistente. E aí veio a brincadeira de uma equipe de imprensa trazer essa alusão a Barcelusa, e aí a gente foi só risada e virou uma brincadeira dentro do vestiário, porque a gente estava anos-luz de diferença dos caras do Barcelona, mas Sim. os apelidos que eles deram foi muito engraçado e a gente começou a se divertir com isso. E eu acho que o título tem essa notoriedade até hoje exatamente por causa dessas brincadeiras, desses pontos que foram que ficou marcado ali para nós e foi emblemático assim. Seria um título brasileiro muito falado, muito comentado pela distância de pontos, pela quantidade de gols, mas eu acho que deu a cereja do bolo foi essa brincadeira com a Barcelusa e a gente tinha muita confiança do que ia acontecer ali, porque a gente trabalhava demais, assim, o time
encaixou uma sinergia muito legal com a comissão técnica, com a diretoria, com torcida. Foi um ano especial, assim, um ano especial da carreira. E acho que a Portuguesa, por ser um time da capital paulista, também traz uma proporção a mais às vezes, né? Aqui para Com nós do certeza. Sudeste. Com certeza. Ali foi exatamente sobre isso o tema da palestra para os meninos esse ano, né? O quanto ganhar com a Portuguesa tem relevância, tem significado, tem notoriedade, porque é um time super tradicional, é um time de muita história, então tem um peso ganhar com essa camisa. E historicamente a Portuguesa revela jogadores, vende jogadores, negocia, tem essa cultura, já colocou jogadores em seleção brasileira, então é um time muito querido, então tem uma relevância alta o título com esse clube aqui em São Paulo, então foi exatamente sobre isso que eu fui falar na palestra, o quanto mudou a minha vida aquele título de 2011. E falando de português, falando em mudança, você fica aí afastado do clube por mais de uma década, você volta agora em uma fase completamente nova, que o clube volta a ter uma perspectiva, né? A Portuguesa chegou a quase declarar falência, não lembro se declarou, enfim, maus bocados, e hoje o clube com uma perspectiva de daqui a poucos anos voltar a figurar na elite do futebol brasileiro. O que você já conseguiu perceber, cara, de estrutura, de seriedade no trabalho, que claramente está caminhando no caminho certo? A campanha que vocês fizeram agora na primeira fase da Série D também, maravilhosa, acabou com 3, 4 vitórias seguidas. Sim, eles têm um projeto ambicioso, um projeto grande de reestruturação do Canindé, ali, principalmente da área estrutural mesmo, né, de reforma, de construção. No CT é a mesma coisa, eles querem ao longo dos anos voltar a ter a chancela de clube formador, que acabou perdendo nesse período. Então, a gente sabe o quanto o futebol necessita de dinheiro para ser feito, né? O investimento é alto, as pessoas que olham de fora talvez não imaginam o que movimenta isso, mas eles entram com uma perspectiva e um objetivo muito, muito bacana, muito legal. Aí a gente junta com esse peso da camisa e história do clube, que ao longo dos próximos anos aí eu tenho certeza que vai ser esse novo caminho, assim, esse novo formato, porque tratam de fato como uma empresa, né? E isso é importante demais dentro do futebol. Ali, pelo projeto e pela reestruturação, é o que a gente conversa bastante, é o que eu creio muito, o plantio ele é diário e essa colheita vem uma hora. Quando vai subir, quando vai bater na Série C, Série B, Série A, trabalhando direito é uma questão de tempo, né? Hoje tem um ótimo trabalho da comissão, capitaneada pelo Cauã de Almeida, um grande trabalho, um trabalho muito forte mesmo, de treinamentos, muito intenso, muita clareza, um ambiente muito gostoso. Então eu falo isso para eles lá bastante, assim. Os plantios estão sendo feitos. Quando vai ser a colheita? Não sei, mas ela vai vir. Né? Trabalhando sério, com honestidade, com lealdade, com transparência, olho no olho, com esse fato, as coisas tendem a acontecer. Né? O futebol, a galera tem várias crenças limitantes, né? De que a bola pune quando não paga, quando não isso, mas a bola também premia, e principalmente Deus premia quem está no caminho certo, quem faz as coisas direito, quem coloca ele em primeiro plano, em primeiro lugar, e acontece isso muito lá. Então, eu creio que esse projeto ambicioso e grande tem tudo para ser bem sucedido e que eu creio que ao longo dos próximos anos a Portuguesa, sem dúvida nenhuma, vai voltar ao cenário de destaque no futebol paulista e no futebol brasileiro. Acho que essa última parte que você falou tá cada vez mais claro, assim, a questão do quanto levar a sério, ter tudo em dia, faz resultado, né? Você vê aí times extremamente tradicionais despencando porque não tem organização,
e times relativamente muito mais novos que estão escalando as divisões do brasileiro porque tratam certo, né? Pagam em dia coisas que deveriam ser padrão, mas que no Brasil, infelizmente, acabam não sendo. Acabam não sendo porque a carga também é muito alta, né? Assim, são valores pagos no Brasil hoje que, ao meu ver, assim, não comporta esse esse número, né? Mas eu acho que essa reestruturação, e principalmente é o que a gente fala, assim, é um olhar para dentro, não só o ser humano, o clube também, um olhar para dentro, onde está errado, vamos corrigir, vamos ajustar, vamos se sacrificar aqui para colocar as coisas direito, porque é dessa forma que é feito, e o futebol precisa disso. Então, a gente vê realmente os grandes passando por isso, os médios, os pequenos, eu acho que é uma coisa geral que passa por uma organização estrutural. E quando essa organização vem e tem direcionamento de trabalho, as coisas tendem a dar certo. Perfeito. Marco, muito obrigado por falar sobre o seu trabalho para a gente, por falar sobre essa nova área da mentoria, que acho que aos poucos deve entrar mais nos clubes aí do Brasil. Acho que especialmente na base, eu acho que faz muito sentido, porque são garotos que precisam de direção. Acho que hoje em dia a internet também torna tudo muito mais intenso, né? Antigamente, na sua época, eu imagino que um jogo de base, pouquíssima gente sabia do resultado, o quanto tinha sido. Sim. Ali era mais sobre se formar sobre atleta. Hoje, no Sub-17, o garoto já é totalmente assediado, você tem cobrança, às vezes, da rede social da torcida, então eu acho que é muita coisa para lidar e que precisa de profissionais como você para ajudar esses atletas a lidar, porque a gente esquece, né? O jogador, muitas vezes, o menino nem consegue terminar a escola. Então, e desde cedo não consegue ficar em casa porque tem que trabalhar. Enfim, a criação dele é muito no campo, fazendo outras coisas, e poucas vezes alguém para ouvir ele para falar. Então, acho que alguém como você é extremamente necessário. Muito obrigado por topar colar, vir aqui, por topar falar sobre tudo o que você falou. Parabéns pela sua carreira e por essa nova fase. Obrigadão, viu? Obrigado, André. Foi um prazer estar falando aqui contigo. Publicamente deixar que eu sou fã do teu pai. Ele é seu fã também. Fera. E aí tinha um beijo para você e desejo sucesso para você, desejo que a página e que as entrevistas sejam cada vez mais enriquecedoras, que possam trazer algo bacana para quem estiver assistindo, e desejo muita sorte, que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, com certeza vai trazer muita coisa. Pô, esse episódio aqui, eu assistiria, se eu fosse se eu não estivesse gravando, eu assistiria. Fica o convite. Fica o convite. Eu vou tentar estar no jogo de volta contra o Misto. Legal, vai Vou sim que tentar vai ser estar legal, lá. vai ser bem bacana. Bacana. Obrigadão, viu, Marco? Tamo junto. Valeu, André. Um abraço. Outro, fica com